A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, muito feliz de poder estar com vocês aqui para o nosso encontro ao vivo de hoje. O estudo de hoje é valioso, gente. Nós vamos falar sobre rotina. Simples assim, né? Rotina. Método de treinamento de Deus. O Senhor Deus se utiliza do tempo das estações, porque Deus nos dá a vida por fases, e eu tenho dito isso muito a vocês. E Deus se utiliza das coisas que estão à nossa volta para nos moldar, para nos treinar, para nos preparar. O que Deus tem para nós é grande, é poderoso, todos nós sabemos, né? Acredito que você tem convicção de que servir um Deus grande e poderoso, o que Deus quer fazer na nossa vida é revolucionário. Eu digo isso com muita propriedade, né? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. E para mim poder chegar até aqui, meu Jesus amado, grande foi o processo para poder chegar até aqui. Mas o Senhor, ele tem feito coisas grandes. E eu sei que na sua vida não é diferente. Até porque eu tenho pedido muito a Jesus que venha para essas mentorias quem de fato quer crescer, quer desenvolver. Porque senão fica só tomando lugar, né? Só tomando espaço. Então, se você de fato quer viver o que Deus tem para você, você tem que ter coragem, né? Coragem. Coragem para se submeter, coragem para se render, coragem para se entregar. É preciso ter coragem. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é muito valioso. Tá? Estou dando um tempinho aqui para deixar todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Aleluia. Correria gestual, não conseguia tomar café. Meu Deus do céu, que correria hoje. Gênesis capítulo 24. Abra sua Bíblia. Capítulo 24 do livro do Gênesis. Palavras de Deus para nós. O assunto que eu quero falar hoje, a base bíblica para esse assunto é livro do Gênesis, capítulo 24. Encontrou aí? A partir do versículo de número 15, que diz assim: E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, olha para você ver, ela não tinha nem terminado de falar. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Uau! E o versículo 16 diz: E a donzela era muito formosa à vista. Quem olhava dizia: Uau, que moça bonita. Mas ela não era só bonita, ela não era só bela à vista, ela era virgem, a quem varão não havia conhecido. E ela desceu à fonte. Quero que você grava isso. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. É sobre isso. Eu tenho falado com vocês muito sobre os detalhes. Nós temos que ler e reler. Eu tenho pedido muito para o Senhor abrir a mente de vocês, para vocês poderem se atentar aos detalhes do que Deus está falando. Porque o que Deus está falando é grandioso, é poderoso, mas é os detalhes que revela e que faz toda a diferença no que o Senhor Deus quer que você compreenda. Então, se você não se apegar aos detalhes, leia pausadamente. Eu costumo dizer que as pessoas elas não deveriam ler a Bíblia na correria, ou parar para meditar, né? Escrever e ler e reler várias vezes aquilo ali até que ela consiga tirar do texto o que está no texto, até que se torne parte dela. Porque esse detalhe aqui, capítulo de número 24, os versículos 15 e 16, estão cheios de detalhes. Mas um dos detalhes mais sensacionais aqui, que eu vejo não apenas nos 2 versículos, mas em todo o contexto, em toda a história de Rebeca, é sobre a rotina dela. É sobre a rotina. E aqui eu vou falando algumas coisas, se você puder anotar, vai ser valioso para você. Rotina diária.
Você sabia que a rotina diária se torna agente que molda nosso interior gradativamente, passo a passo? Por que o curso chama Progresso? Porque Produs quer dizer progresso. Por que progresso? Há um passo a passo, e esse passo a passo fala de um processo que muitos hoje não querem se submeter. Aí entram na frustração, na estagnação, e ficam anos e anos frequentando o lugar espiritual sem se tornar espiritual. Como eu fiquei 13 anos da minha vida assim. E como muitos aqui que estudam comigo têm visto isso nas suas próprias vidas. O quanto elas estão há muito tempo na casa de Deus, na presença de Deus, na caminhada cristã, mas não sobressaíram, não viveram esse processo. Então, onde é que está o problema? É que nós queremos o sobrenatural, quando, na verdade, nós não conseguimos resolver coisas pequenas na nossa vida. A história de Rebeca é um ensinamento valioso para nós para falar sobre rotina. Porque o texto diz que Eliezer, o servo de Abraão, foi buscar uma esposa para Isaque, porque Isaque perdeu sua mãe, ele estava triste, e Abraão não queria que aquela baixa estima, aquela perca, fizesse com que Isaque tivesse uma má escolha. Então ele se apressou e pediu para que Eliezer fosse até as terras do seu pai buscar uma esposa. Diante da incumbência, Eliezer se sente impotente e ele ora. Se você ler aqui os versículos que estão contidos no capítulo 24, você vai ver que Eliezer, ele para e clama ao Senhor, dizendo: Tu és o Deus do meu Senhor Abraão, sê comigo, me ajuda a colocar em prática o que ele deseja, porque eu de mim mesmo não tenho como. E aí o texto que nós lemos diz que ele não tinha nem terminado de falar, quer dizer, ele estava numa oração. E nesse período que ele estava em oração, ele não havia nem concluído o que ele estava falando. Saiu as jovens, as mais lindas donzelas. E no meio saiu Rebeca, a filha de Betuel. Olha só os detalhes. Mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. Quer dizer, do jeito que Abraão pediu, do meio da família dele, da parentela dele. É isso que o texto está dizendo. Que em conformidade com o que Abraão pediu, Eliezer orou e Deus alinhou. Mas olha um outro detalhe aqui. Ela saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Você precisa entender aqui que ela não era a única donzela que saiu ali. Saíram várias donzelas, muitas donzelas, porque era o período das jovens ir buscar água. Então, nesse período de todos os dias, todo santo dia, tem que ir lá. Onde? Na fonte buscar água. Tem que ir lá. Onde? No poço buscar água. Todo santo dia. Então, fazer todo santo dia a mesma coisa leva a gente ao quê? A um relaxamento, ao fazer por fazer, fazer de qualquer jeito. Às vezes não fazer de jeito nenhum. É socar, é mutuar, é empurrando, é uma insatisfação, né? É uma falta de gratidão pelo que tem, pelo que não tem, que acaba esquecendo de agradecer pelo que tem. Então, esse processo de todo dia fazer a mesma coisa faz com que a gente relaxe. Mas Deus está nos mostrando aqui que Ele usa a rotina para nos refinar. Isso aqui é importante, porque existe uma diferença sobre modelar e moldar, tá? A palavra modelar é um verbo bitransitivo que dá um sentido de arrumar o que está fora, né? Deixando mais apresentável, simplesmente a aparência do exterior. Agora, moldar, não. Estou falando da rotina. O propósito da rotina não é modelar, é moldar. Modelar é deixar aparentável, arrumar só por fora. Moldar é pegar uma peça bruta, é lixar, é aquilar, é bater nela até ela criar forma. É aquilo que Jeremias viu, né? Como que o vaso faz como que o oleiro faz o vaso. Às vezes amassa com o pé, se não vai com a mão, não dá liga, vai com o pé. Então Deus se utiliza da rotina, né? Todo dia fazer a mesma coisa, para que a gente venha se tornar uma pessoa refinada. E é nesse ponto que muitos de nós nos perdemos.
Você orou tanto para ter o que você tem lá no seu passado, que hoje você tem e você não valoriza. Por quê? Porque todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho que levantar para trabalhar, o mesmo serviço, o mesmo patrão, a mesma mesa, o mesmo ônibus, o mesmo trem, as mesmas pessoas. Olha, eu tô por aqui, todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho que limpar a casa, todo dia eu tenho que botar meus filhos para a escola, todo dia a mesma coisa. E essa rotina vai levando a gente a fazer de qualquer jeito. Mas Rebeca não. Onde, Luciane, que você enxerga que Rebeca, na rotina, ela não está fazendo de qualquer jeito? O final do versículo 15 diz que ela saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Olha o detalhe. Por que ela está com o vaso sobre o ombro? Para pensar. Se você faz todo dia a mesma coisa, todo dia você vai ter que sair daqui, ir lá na fonte, pegar água. Sabe como que muitas donzelas carregavam o seu vaso? De qualquer jeito. De qualquer forma. Por que o texto destaca que ela saía com o vaso sobre o seu ombro? Hã? Porque a Bíblia está deixando para nós esse detalhe aqui, que eu digo para vocês, o detalhe é um ensinamento valioso para nós, para nos mostrar que apesar da rotina de fazer todo dia a mesma coisa, ela não fazia de qualquer jeito. Por que, Luciene? Porque pessoas com baixa autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizador e responsável pela mediocridade da sua vida, dizendo assim: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma mesa dessa, eu também faria assim. Se eu tivesse um carro assim, eu também limparia. Se eu tivesse um closet, eu também deixaria meu closet arrumado. Se eu tivesse uma cama assim, a minha cama também ficaria arrumada. Se eu tivesse um tapete desse, a minha casa ficaria limpa. E essas palavras vão fazendo com que nós venhamos nos tornarmos pessoas irresponsáveis. E começamos a fazer relaxadamente. Mas Rebeca me ensina a carregar sobre o ombro. Ela vem com o vaso aqui no ombro, enquanto muitas estão levando de qualquer jeito. Ah, mais um dia fazer a mesma coisa. Para que isso, Rebeca? Para que com o vaso? De novo aí. Porque muita gente pensa, se eu tivesse uma chance, se eu tivesse uma oportunidade, se meu pai tivesse nascido rico, se eu tivesse tido um pai pastor, se eu tivesse uma mãe missionária, se alguém tivesse orado por mim, eu tinha errado menos. É. Se eu tivesse mais estudo, mais oportunidade, essas se, está atrapalhando você de fazer bem feito o que está na sua mão para ser feito. Essa rotina é um ativador de Deus. É um meio que Deus está usando para nos refinar. Então, esse negócio de si tem sido mal aplicado. Se eu tivesse ganhado aquilo, se eu tivesse promovido, né? Se eu fosse promovido, se os meus clientes fossem mais fáceis, e esse se, né? Se o preço fosse mais compensativo, e se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse 30 horas por dia, minha vida ia melhorar. Se eu tivesse um marido que me ajudasse, um filho que não fosse rebelde. Ah, se eu tivesse um patrão mais compreensivo. Se eu tivesse um patrão que me desse aumento. E se. O fato é que tudo seria diferente na vida dessa pessoa se ela não justificasse tanto. Se ela não reclamasse tanto, se ela não esperasse tanto dos outros. Eu digo para vocês aqui, nós precisamos parar de dar o denominador fora o controle sobre a nossa vida. Então ela está vivendo uma rotina como todas as donzelas. O texto diz: e as donzelas saíam. Eram muitas donzelas. Mas o que destacou ela aqui, a ponto de Eliezer olhar e saber que era ela, foi o vaso que ela carregava no ombro. Enquanto muitos faziam relaxadamente, ela fazia o melhor que ela podia. Então a Bíblia diz que, com o vaso no ombro, aquela donzela formosa, virgem, que são duas lições também valiosíssimas, né? Ela vai até a fonte. E o texto é claro em dizer que ela desceu. Ela desceu a fonte. Ela encheu o seu cântaro. E depois ela subiu. Olha para você ver como tudo começa aqui, ó, com o vaso no ombro, como ela sai de casa.
como ela está se dirigindo ao lugar da fonte. Tudo começa aqui. Que nós esperamos que aconteça lá, quando na verdade nós precisamos fazer com que aconteça aqui. Eu sempre digo para vocês que o culto é uma extensão da minha casa. Eu não posso esperar que o meu culto seja excelente se eu passei o dia todo vendo o que desagrada a Deus, falando o que não devia, tendo companhias de pessoas que, né, são reprováveis no seu comportamento, brigando o dia todo, xingando o dia todo, falando mal, reclamando, murmurando o dia todo, chegar no culto e achar que meu culto vai ser excelente. Então não foi como ela chegou na fonte, foi como ela saiu, com o vaso sobre o ombro. Então ela desce até a fonte. Quer dizer que ela não foi por ir, ela foi com propósito. Por quê? Porque você. Olha, quando nós entendemos isso, gente, isso aqui é algo tão profundo para mim, porque eu vivi muitos anos da minha vida de uma forma relaxada. Relaxada. Então, hoje eu descobri a disciplina. Eu não sou 100% disciplinada, tá? Se você acha que eu sou sempre, você está muito enganado. Eu tenho que trabalhar todos os dias para que eu não me perca na minha disciplina, né? Então, é esticar todo dia. E eu não sou totalmente disciplinada. Eu já ensinei para vocês aqui sobre a disciplina seletiva. É saber o que Deus tem comigo, né? E saber quais são as áreas da minha vida que são tão disciplinadas que me atrapalha de transitar por áreas espirituais que Deus quer me elevar. Então, eu sei o que me atrapalha. Então, o que eu faço? Eu disciplino essa área, trabalho nessa área. Então, a rotina, ela não foi por ir. Ela foi com propósito. A pergunta de Deus para mim e para você é: por que você vai? Por que você vem? O que te motiva? Qual é a sua intenção? Por que você faz o que você faz? É para quem? Ah, é para Deus. Maldito o homem que faz as coisas de Deus relaxadamente. Ah, é para Deus mesmo? Olha, eu vou cantar aqui, irmão. Não ensaiei, não é, tá ruim aqui, minha garganta tá inflamada, eu tô péssimo, mas é para Deus mesmo? Uai, mas é porque é para Deus que tem que ser tudo perfeito, do melhor, o melhor que puder. Qual é a sua intenção? Por que você faz o que você faz? Começa de casa. Ela já sai da casa dela com o cântaro no ombro. Um propósito. Ela não foi por ir, ela foi com propósito. Nós precisamos entender que não é o jeito que você desce, mas a qualidade como se desce. Porque ir para a igreja, muita gente vai, mas são poucos que saem do culto para voltar contando testemunho, para viver uma transição na sua mente, uma transformação, uma renovação mental, pelo conhecimento da palavra que foi entregue, que foi liberada, porque o culto não é lugar de receber. Receber é consequência do que você deu. Então, se eu não faço o meu culto chegar até o trono, se meu culto não passa do céu, eu não recebo nada. Eu simplesmente frequentei o lugar, mas não aconteceu nada. E o Senhor está falando comigo e contigo, põe qualidade nisso. Vai para o culto com propósito. Faça as coisas com a intenção alinhada com o que Deus tem por você. Põe qualidade nisso. Por quê, Luciane? Porque a qualidade revela o propósito. Eu não vim por vir. Eu vim porque eu tenho propósito. Eu não estou por estar. Eu estou porque eu tenho propósito. É isso que Rebeca faz. Quando ela põe o vaso no ombro, se destacando das outras donzelas, ela chama a atenção de Eliezer. Deus mostra para ele. Porque Deus está vendo o que Eliezer não vê. Deus está vendo o que o seu líder não vê. O Senhor está vendo que o homem não pode enxergar. Como você está carregando esse cântaro? Como é que você está cumprindo a sua rotina diária? Aí a Bíblia diz que quando ela desce, ela enche. Ela encheu. Tá aí, ó, no versículo 16. Ela desceu a fonte e encheu o cântaro. Ela não pôs pela metade. Olha que coisa forte. Não pôs no meio. Ela não pegou um pouco. Mas o texto diz, ela encheu. Aleluia, estou toda arrepiada. Que palavra poderosa. Ela encheu. Por que ela encheu? Por que é que eu tenho que encher, Luciene? Por quê? Porque o tanto que você enche determina até onde você vai chegar.
Se nós entendêssemos isso, já era para a gente estar longe, ó. Já era para nós estarmos longe. Não põe até o meio. Não se conforme com mediocridade, com migalhas. Eu sempre digo para vocês que quando você não sabe quem você é em Deus, quando a sua identidade espiritual não está ativada, você aceita qualquer tratamento, qualquer lugar serve, e qualquer pessoa serve. Aí você vive reclamando de frustração, de traição. O problema não é o outro, o problema sou eu. Por que que eu me conecto com esse tipo de gente? Porque eu não encho. Eu me conformo com o meio. Não, ela desceu, mas ela desceu para subir cheia. Porque o tanto que você enche determina até onde você vai chegar. Você não vai longe pela metade. Eu não vou longe pelo meio. Nós precisamos entender que as pessoas de sucesso não esperam as oportunidades aparecerem. Muito menos reclamam das oportunidades que não apareceram. Por que, Luciene? Porque elas sabem que estão no controle do barco da vida delas. Ah, quem está no controle do meu barco é Jesus. Jesus está na broa dormindo, porque você assumiu o controle. E se submete ao senhorio de Jesus quando eu entendo que não importa a tempestade, ele está no meu barco. Mas eu preciso continuar remando. O fato aqui é que Deus está olhando como é que a gente está fazendo as nossas rotinas. Como é que você cuida da sua casa? Como é que você cuida de você? Como é que você cuida do seu trabalho? Como é que você se comporta nas coisas que foram colocadas nas suas mãos? Deus está vendo. Então, Deus quer nos dar coisas grandes, mas Deus está vendo que no pequeno aqui a gente está reprovado. Então, quando você e eu sabemos que tudo que acontece é criado por Deus, ou será usado por Deus, a gente para de ficar reclamando, ou de ficar dizendo, é porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque eu não posso. Pessoas de sucesso são pessoas conscientes que elas podem, que elas conseguem, não porque a força vem delas, porque elas acreditam que elas foram colocadas nesse mundo para um propósito. Elas estão certas de que nada que acontece é por acaso, que a nossa atitude diante do que acontece é que faz toda a diferença. Então, deu tudo errado. A forma como eu me comporto diante de tudo errado é que vai fazer a diferença. E aqui eu uso a história de Gideão, que todo mundo estava se escondendo nas escavações. Mas o Senhor mandou o anjo olhar para ele. Olha só, um povo tudo com medo, apavorado, escondido em escavações, olha para ele. O que ele está fazendo? Ele está administrando a crise, malhando trigo no lagar. Aqui a gente fala de Débora, que durante 20 anos ela trouxe o povo para as montanhas de Efraim, que era um vale. As pessoas atravessavam aquele vale até subir as montanhas de Efraim. Iam até ela. Ela não vinha até ninguém. Eles iam até ela para ser julgados por ela. Por quê? Porque ela fez do seu lugar, da sua habitação, um lugar de resposta. E nós precisamos dessas convicções. Nós precisamos de convicções definidas para que nós venhamos ser consistentes e permanentes no que Deus tem para nós. Porque pessoas que entendem o propósito das suas vidas, elas adquirem resultado por causa do seu comportamento diante da sua rotina, dos seus pensamentos diante das situações difíceis, dos fracassos, das derrotas, do que não deu certo. Elas controlam seus pensamentos. Deu tudo errado. Amanhã é um novo dia. Amanhã vai dar certo. Elas não ficam ali reclamando. Eu não sei por quê, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu clamo, porque eu estou subindo monte, descendo vale, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas nada acontece na minha vida. Não. Pessoas que têm grandes resultados, elas focam no seu comportamento, nos seus pensamentos e controlam os seus sentimentos diante das circunstâncias. Eis aí o maior desafio do ser cristão: comportamento, pensamento e sentimento. O que nós estamos colhendo hoje, gente, é resultado do que nós plantamos no passado. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que eu me plantar, isso ele mesmo colherá. Não é? Está escrito, não tem como fugir da Bíblia.
E pode acreditar, nós estamos plantando nesse exato momento. Esse momento que você está aqui comigo agora, ouvindo essa aula, recebendo esse conteúdo, você está plantando nesse exato momento o que você vai colher no futuro. Então, se você está ereta, com a sua cabeça erguida, alegre, certamente você está plantando sementes positivas, se comprometendo. Você está mantendo seus pensamentos, seus sentimentos e palavras positivas, você vai colher vitórias. Testemunhos serão falados da sua boca. E aí aqui o texto vai nos falar, no versículos após o 16, que o servo correu ao encontro dela e lhe fez um pedido: dá-me de beber. Gente, esse pedido aqui de Eliezer para Rebeca, não te lembra nada? Dá-me de beber. Foi o mesmo pedido que Jesus fez para a mulher samaritana. Uau! Que coisa forte! O mesmo pedido. Olha como a Bíblia é poderosa. Eu não consigo falar da Bíblia sem falar língua estranha. Eu estou me segurando aqui, porque eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Dá-me de beber. Ele fez um pedido para ela. O mesmo pedido que Jesus fez para a mulher samaritana, lá na pequena cidade ou na vila de Siquém, perto de Sicar, onde era considerado Sicar o lugar dos bêbados. O mesmo pedido, dá-me de beber. Agora, preste atenção, o pedido é o mesmo. Eliezer e Jesus fazem o mesmo pedido, dá-me de beber. Agora, a resposta é diferente. Por que a resposta é diferente? A resposta que Rebeca dá e a resposta que a mulher samaritana dá é completamente diferente. E por quê? Aí é que está todo o detalhe. Detalhes que fazem toda a diferença. Porque Rebeca conhece a fonte. Então ela diz: claro, meu senhor. Ela tira o vaso cheio do ombro e ela derrama sobre as mãos de Eliezer. E enquanto ela vai dando água para Eliezer, que a água está derramando e ele está bebendo, ela diz com a boca dela: também darei água aos seus camelos. 10 camelos. Uau! Que tem uma controvérsia aqui de cada camelo, o que cada camelo bebe, o tamanho do vaso dela. Mas foram mais de 30 viagens que essa menina deu, indo e voltando, indo e voltando. Por que ela se submeteu a isso? Porque ela já está vivendo uma rotina com propósito. Todo dia, mas bem feito. Todo dia, mas o vaso está no ombro. Todo dia, mas eu não vou deixar a peteca cair. Todo dia, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu máximo. É claro que tem dia que a gente está desanimado, tem dia que... mas a gente não pode esquecer disso. Epa! Por que eu estou desanimado? Por que eu estou aqui? Não, não vou levantar agora, vou me esticar, vou me puxar. Por quê? Porque a minha rotina é um ativador, uma forma de Deus me moldar, me preparar para algo grande que Ele vai me entregar. E por que a mulher samaritana disse: como tu, sendo judeu, pergunta para mim se... Como é que você conversa comigo? Para começar a conversa, você não deveria nem me dirigir a palavra. Dá-me de beber? Sim, você está me pedindo para mim, que sou mulher samaritana, e você não é judeu? Não devia nem ter conversa entre nós. Jesus disse: se tu soubesses quem é que fala contigo, é tu que me pedirias. E eu te daria a água da vida. E por que a mulher samaritana deu essa resposta? Porque ela só conhece o poço. E a água do poço é limitada. Quem só conhece o poço tem medo de perder até o que tem. Por isso que não compartilha. Se diz alguém falou para mim: irmã Luciana, eu vi alguém usando uma apostila que você estava dando aula para poder dar um estudo. E eu falei para a pessoa: não faça isso não, tá? Que a pessoa pode te processar por direitos autorais. Eu falei: varão, você tá maluco? Eu não tenho direitos autorais de nada, porque não é nada meu. Isso aqui é tudo do Espírito Santo, eu não sou dona de nada. Então, quem conhece o poço é limitado, vive na limitação, tem medo de faltar e não compartilha, tá? Vive nesse pavor de
Amanhã fica sem, porque não conhece a fonte. Está limitado com as águas do poço. Agora, quem conhece a fonte, derrama, transborda. Então, você precisa fazer as suas tarefas com qualidade, dar o seu melhor, com excelência, porque o céu está te vendo. Você precisa conhecer a fonte, né? E não pegar pouco, mas encher. Esse é o propósito. Nós temos que encher. O Senhor quer ver a gente transbordar, irmãs, irmãos. O Senhor quer ver a gente ter para dar. É propósito de Deus que, através da nossa vida, se construa um legado, se deixe uma história a ser contada, como Dorcas, a mulher que marcou a história com uma agulha. Ela não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha lugar para ela no meio dos discípulos, mas a Bíblia chama ela de discípula. E como é que ela se tornou discípula? Porque ela fazia, a rotina dela valia a pena, ela costurava para as viúvas, mas pregava o evangelho. Quando ela morreu, as mulheres estão com as roupas na mão, falando para Pedro: olha aqui, essa mulher é uma mulher de Deus, pregou para nós, evangelizou para nós. Então, o problema é que nós queremos chegar lá para nos tornar. Mas o Senhor está dizendo: começa na sua rotina, começa ajeitando o seu cântaro, começa arrumando a sua vida. Coisinhas pequenas que você sabe, eu sei. Não pense que quem fala é maior do que quem ouve. Para começar, começa comigo. E o Senhor está pegando na nossa orelha hoje, dizendo assim: ó, esse ano é ano de coisa grande na sua vida. Mas como é que você está tomando conta das suas coisas? Como é que está a sua rotina? Hã? Olha a Rebeca hoje vem nos dar uma lição aqui. Deus está usando Rebeca para nos dizer que a forma como nós carregamos o nosso cântaro vai fazer toda a diferença em todo o processo. Então ela foi muito presenteada. Ela ganhou aqueles 10 camelos de presente. Aquela menina foi abençoada, casou com o filho de Abraão. Rebeca foi a mãe de Jacó e Esaú. É. E tantas coisas grandes aconteceram na vida dela. Nas nossas vidas não é diferente, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas Deus está olhando para nós. Está dizendo assim: ó, sua rotina. Porque o seu sucesso está contido na sua rotina diária, como você está fazendo as coisas. Esse desânimo todo está atrapalhando você. Está causando uma disrupção na ligação com o céu. Como disse o Salomão em Provérbios: desperta tu que dormes, vai ter com a formiga, levanta, arruma, põe ordem. Por quê? Porque quem ordena o seu caminho verá a bênção do Senhor. Ordena. Quem põe em ordem. Eu quero muito que a vertical, o céu se manifeste, mas a horizontal não está arrumado. Então a gente precisa olhar para esses detalhes. São os detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida, irmãs. Irmãos, os detalhes. Amém? Compreenderam? Tomaram posse? Coisa boa. Coisa boa é apanhar de Deus, né? Eu sempre digo aqui para vocês, ó, ser confrontado pelo Espírito Santo é benção demais, porque quando Deus nos confronta, ele nos estica, ele nos puxa, ele nos transforma. A mente abre, vira-se chaves dentro de nós. E a gente começa a fazer diferente, para a glória de Deus. Eu não podia fazer comida. Se eu chegasse do culto, eu tinha que dormir com fome. Eu tomava água com sal, morando na casa dos outros, você sabe, né? Eu nunca esqueço disso. Eu passei tanta humilhação morando de favor, mas tanta, que hoje não importa a hora que eu chegue em casa, se eles estiverem com fome, eu faço alguma coisa para a gente comer com todo amor, eu monto a mesa, eu lavo a louça. É raro eu deixar a minha cozinha suja, o meu fogão sujo. É raro. Só se estiver muito cansada. E mesmo assim eu procuro deixar tudo organizado para poder fazer as coisas às 4h30, às 5 horas da manhã. É o horário que eu levanto. Às 6 horas da manhã, depois que eu tiro uma hora de meditação da palavra ou oração. Mas eu procuro valorizar aquilo que mais eu fui humilhada. E hoje Deus me deu a condição de eu chegar e fazer o melhor que eu quiser, eu não podia. Tinha regra na casa dos outros: não pode abrir a geladeira, não pode fritar ovo, não pode ir para aquilo. Era uma humilhação que eu dizia: quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver hoje eu tenho. Então, eu preciso valorizar a minha rotina.
é que me diz se eu tenho capacidade para desempenhar bem o que Deus colocou na minha mão no meio do público, lá fora. Então, é isso, sabe? Não tem bicho de 7 cabeças. É isso. Como Rebeca, a gente precisa arrumar esse cântaro. Enquanto o povo está levando o cântaro de qualquer jeito, vamos botar esse cântaro no ombro, porque foi isso que chamou a atenção de Eliezer. As jovens saíam, as donzelas saíam, mas quando ele olhou para ela, ele falou: essa jovem é diferente, essa donzela é diferente. As qualidades dela vão se destacar depois, mas o que chamou a atenção dele foi a forma como ela carregava o vaso no ombro. Eita glória! Amém? Alguma pergunta? Tá claro? Nossa, meu cabelo tá cheirando alho, misericórdia. Tá claro? É isso, tá? Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos entender essas coisas, gente, porque se a gente não entende essas coisas, a gente fica reclamando, é porque a gente entende, por que a minha vida não vai? Eu não entendo, eu não compreendo, irmã Luciene, porque eu já orei, eu já jejuei, eu falei com Deus. Hoje eu ouvi aqui uma pessoa falar para mim, irmã Luciene, mas sabe o que acontece? O Senhor falou comigo que esse era o ano da minha vitória, não sei o quê, Então, não, se Deus falou, é o ano. Mas até agora não aconteceu nada. Tá bom, minha irmã, peraí. Vamos ver aqui. O que é que você está fazendo? Eu estou esperando, mas você está esperando, mulher. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Aí quando ela começou a falar, irmã, é porque, assim, sabe, estou muito cansado, não tenho ânimo para nada, sabe? Eu durmo o dia todo, eu sinto muito cansaço, irmã. É o inimigo, irmã. O inimigo, assim, trabalha de um jeito, mas o inimigo não alimenta ninguém. A gente que alimenta ele. A gente alimenta ele quando a gente deixa de ser quem Deus chamou a gente para ser. Não se permita. Não se permita ficar nessa inércia. Acorda, em nome de Jesus, ressuscita, sai para fora, Lázaro. Deus está te chamando. O Senhor está nos chamando. E esse mês ainda pode ser que termine diferente como começou na sua vida. É só você olhar. Como é que está cuidando de você? Hoje nós falamos sobre o amor do meio do corpo hoje de manhã. Como é que está cuidando de você? Você precisa cuidar de você para cuidar dos outros. E agora à noite você está dizendo, agora além de cuidar de você, cuida bem da sua rotina. Né? Ó, comportamento, pensamentos e sentimentos. Se você conseguir alinhar essas 3 coisas, seu comportamento, seus sentimentos, são essas 3 coisas, comportamento, pensamento e sentimento. Se você alinhar essas 3 coisas na sua vida, o inimigo não vai ter brecha. Ele pode até jogar dados inflamados, mas vai cair tudo por terra. E se Deus permitiu, é porque Deus vai usar a ação do inimigo a nosso favor. Tenha consciência disso. Deus não perde jamais para o inimigo. Jamais. Mas nem por hipótese. Fora de questão. Fora de cogitação. Deus está acima de tudo. Ele pode usar até o que veio contra nós ao nosso favor, se nós entendermos essas coisas. Glória a Deus. Pai, nessa noite eu quero louvar o teu santo nome, ó Deus. Oh, Paizinho. Oh, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecer, Senhor. Porque a tua palavra é tremenda. Tua palavra é tremenda. Oh Deus, renova as nossas forças, Senhor. Porque diante das lutas e das batalhas, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos tão exaustos, tão cansados. Mas pelo poder da tua palavra liberada nessa noite, Jesus, renova, renova, Senhor, renova. Levanta-nos na tua presença, Pai, ergue-nos. Que o teu Espírito, Deus, nesta hora, venha encher este coração de fé, de confiança, de certeza. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, pelo poder da tua palavra, a tua palavra que gera, a tua palavra que cria, a tua palavra que traz a existência. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Cura todas as feridas da alma. Cura, Senhor, todas as feridas do corpo. Senhor, o que está travado em nós. Não permita que venhamos dar voltas e voltas e ficarmos parados no mesmo lugar, ó Deus. Mas ajuda-nos a romper, a fazer desse obstáculo um trampolim, como Josué diante da muralha, que nós venhamos ver as muralhas não cair nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, mas que a terra venha abrir, elas venham virar rodapé
pé, que a terra venha engolir o nosso obstáculo e nós venhamos viver, Senhor, um tempo de superação, um tempo, Senhor, onde nós venhamos testemunhar, Senhor, de restituição. Abençoa teu povo nessa noite, nessa madrugada, nessa tarde, nessa manhã, no horário que essa pessoa vai receber esse conteúdo. Visita a sua casa, destrói as cadeias, amarras, o que atrapalha essa pessoa, quebra e destrói, Senhor, todos os altares malignos, toda a incredulidade, toda a incerteza que venha a ser destronado nessa noite. Espírito Santo, enche, Senhor, a casa da tua glória e a convicção seja plena em nós. Eu quero abençoar o teu povo como dispenseira do teu celeiro e quero declarar, Senhor, que pelo poder desta palavra liberada, ainda esse mês haverá um rebuliço do Senhor na terra, e o que está atrapalhando não vai atrapalhar mais, porque o Senhor é o Deus do Efatá. Abre-te, abre, Senhor, os céus e as comportas dos céus, por tua infinita bondade e misericórdia, Pai, nós unimos a nossa oração e clamamos, para a glória do teu nome, Senhor, confirma a vitória, ser com teu povo, meu Deus. Eu peço a tua bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Que o céu te abençoe e te guarde. Grava essa palavra no teu coração. E se você quiser ver de novo, amanhã, eu acredito que já estará disponível no canal do YouTube, tá bom? Um abraço no seu coração. Deus te abençoe.